Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro de macroeconomia. Hoje a gente vai tomar esse conteúdo sobre contabilidade social ou contabilidade nacional. A gente já passou pelo conteúdo inicial ali a respeito da mensuração da produção corrente. Então, a gente chegou até a identidade contábil ali entre produto nacional, despesa nacional, renda nacional e valor agregado. Então, a gente tem um quadrinho ali no nosso livro-texto, que ele vai permitir que a gente faça essa conta de forma muito prática para entender essa igualdade, como que ela acontece. E hoje vamos dar sequência, então, a esse conteúdo, trabalhando com o esquema mais simples da economia, que é um esquema chamado de fluxo circular da renda. E esse esquema muito simples, ele vai tratar através de dois setores da economia, o setor famílias e setor firmas. Através dessa divisão, a gente vai entender como que famílias e firmas entram numa relação de produção e de consumo, e também de renda, né? Uma relação monetária também. Ou seja, as famílias, elas entram em relação com as firmas numa direção cedendo o trabalho para a produção das firmas. Com a produção das firmas, as firmas revertem isso para as famílias na forma de bens e serviços que as famílias vão consumir. Então, isso é uma relação muito simples, parece ser muito trivial em termos de análise econômica, mas é a partir disso que os esquemas mais complexos, envolvendo setores aí incorporados como o setor governo, né, administração pública, e o setor externo, aí com exportações e importações, trazendo isso para uma questão um pouco mais próxima ao nosso cotidiano da macroeconomia, né? Mas, por hora, vamos aqui no nosso esquema simplificado. Então, aqui ele vai dar para a gente essa ideia de dois setores, dessa relação. Eu vou compartilhar com vocês uns slides que eu preparei para poder ir um pouco mais a fundo do que aquilo que o livro-texto está passando. E aí, deixa eu compartilhar com vocês. Então, nós temos dois setores, né, famílias e firmas, e as famílias vão direcionar trabalho, né, trabalhadores para as firmas. E com o trabalho, as firmas vão produzir bens e serviços que vão ser comprados pelas famílias. A ideia é essa. Então, a gente tem esse primeiro movimento aqui, que é conhecido também como uma circulação real, né? Seria a economia real, né? Para quem está acostumado a ouvir assim, a diferença entre economia monetária e economia real, a diferença ela começa a se dar exatamente nessa relação aqui entre famílias e firmas. Então, de um lado nós temos produtos, de outro lado nós temos trabalho. O que acontece é que, além dessa relação real, nós temos uma relação monetária. As famílias cedendo trabalho para as firmas devolvem ou retribuem esse trabalho na forma de folha salarial. Ou seja, a folha salarial é o conjunto de salários multiplicado pelo número de trabalhadores. Então, essa é a folha salarial não só de uma firma, mas do coletivo de firmas ali. Com o salário, as famílias vão comprar bens e serviços. Então, a gente tem, por outro lado,
das famílias em direção às firmas, ali uma relação de consumo. As famílias vão utilizar os salários para comprar esses produtos. Então, a receita de vendas das firmas, elas vão ser iguais ali ao somatório da multiplicação entre a quantidade de produtos vendidos e o preço desses produtos. Então, a gente tem essa relação monetária também. Se a gente for agregar tudo isso num sistema, a gente vai ter um sisteminha fechado de famílias e firmas ali, em que a gente vai ter ao centro a economia real e aqui nos extremos a economia monetária. Então, a gente tem aqui nesse início, pelo menos, como a gente não tem nenhuma intromissão de nenhum outro fator interno, a gente vai gerar um sistema em que há igualdade entre o que é pago pelas firmas em termos de salários, aqueles que trabalham, e o que as firmas recebem de volta na forma de receita, na forma de bens e serviços que elas conseguem vender. Então, há, nessa primeira situação que eu mostrei para vocês, uma igualdade. Do lado esquerdo aqui nós temos a folha salarial, do lado direito aqui nós temos a receita total de vendas. Então, esse primeiro esquema, ele quer mostrar isso para a gente. Só que nós temos variações em relação a esse primeiro esqueminha. E as variações começam a surgir quando essa igualdade ela passa por entraves econômicos. E se, por exemplo, a folha salarial, a quantidade de salários pagos pelas firmas, for diferente da receita total, né? Ou seja, as firmas estão pagando mais salário do que aquilo que elas estão tendo de volta na forma de receita. Vamos pensar o seguinte: isso significa que as famílias não estão gastando toda a sua renda em consumo de produtos, né, de bens e serviços. Ou seja, as firmas estão acumulando estoques. Se a gente percebeu, o salário é uma forma de renda. A renda, na nomenclatura em inglês, ela é conhecida como yield, com Y. E essa renda, de uma forma muito simplificada, ela é igual a dois elementos. Ela tem que ser igual a isso: ao gasto em consumo e aquilo que não é gasto em consumo, que nós chamamos de poupança. Em inglês, isso é savings, com S. Então, nós temos que a renda, ela tem que ser consumo mais poupança. Então, as pessoas vão ou consumir toda a renda, ou elas vão gerar um resíduo dessa renda, que é a poupança. Não confundir isso com a aplicação financeira na caderneta de poupança. Essa aplicação financeira está disponível para a gente a qualquer momento. A ideia de poupança aqui é a ideia de que existe algo que não foi consumido da renda, que está disponível a um próximo período produtivo, a um próximo ciclo, a um próximo ano, por exemplo, né? Então, isso vai ser agregado à renda do próximo ano, vamos dizer assim, é uma capacidade de consumo maior lá na frente, né? E a gente tem que, se as pessoas estão consumindo, esse consumo afeta as empresas. As empresas vão vender menos. As empresas vendendo menos, isso significa que elas vão acumular estoques. Então, a poupança das famílias vai significar para a empresa que elas vão acumular estoques, esse delta E que eu coloquei ali. Ou seja,
a gente tem que, por exemplo, nesse sistema fechado, não haveria nenhuma perturbação desse sistema, né? Famílias e firmas. Mas vamos pensar que, por exemplo, haja um choque externo, haja uma preocupação de uma crise sistêmica que atingiu outros sistemas econômicos. E aí há uma preocupação das famílias com relação ao futuro. Será que elas vão continuar empregadas? E aí elas começam a poupar uma parte da renda delas. Essa parte que elas vão poupar da renda delas significa para as empresas que as empresas vão vender menos. Se as empresas vão vender menos, lá na frente, isso significa acúmulo de estoque. Ou seja, a empresa coloca um determinado volume de produção e esse volume de produção não é totalmente comprado. Uma parte não é vendida. Isso nós chamamos de capital circulante, né? O capital circulante de uma empresa é o total que a empresa dispõe de mercadorias prontas para venda. Se ela não vende, ela começa a acumular estoque no período. Beleza? Essa é a primeira identidade que a gente vai utilizar para conseguir abordar os sistemas econômicos, né? Desde os do mais simples, que foi esse que eu apresentei para vocês, até os mais complexos lá na frente. Então, vamos continuar aqui com o nosso PDF. Vou voltar a compartilhá-lo ali com vocês. Então, a gente está nesse modelo em que as famílias só consomem, né, esse modelo inicial, e que as firmas só produzem bens e serviços, né, que são consumidos pelas famílias. E aí a gente complicou um pouco esse sistema para entender que há o surgimento de um agregado que se chama poupança. Então, aqui ele vai apresentar para a gente no 2.2.1 o conceito de poupança. E, ao mesmo tempo, ele vai apresentar para a gente o conceito de investimento. O investimento é aquilo que uma firma acumula em termos de capacidade produtiva no período futuro. Ou seja, é aquilo que não se consome totalmente no período corrente. E aquilo que não se consome totalmente no período corrente, a gente já viu que é o estoque que ela acumula. Ou seja, a poupança para as famílias é o mesmo que estoque para as empresas. Só que tem mais um elemento do investimento. A gente está trabalhando só com um desses elementos, que é o capital circulante. Existe algo que nós chamamos de capital fixo, que é o capital, ou que nós chamamos de ativo imobiliário da empresa, o ativo permanente da firma, que envolve toda a planta produtiva que a firma tem, que envolve o maquinário que a firma tem, as matérias-primas que ela compra, né, os equipamentos, os instrumentos de trabalho. Tudo isso entra como um capital fixo, né? Então, a gente tem que o capital total de uma firma, pelo menos o capital produtivo da firma, é o capital fixo mais capital circulante. E o investimento significa exatamente o aumento desse capital produtivo. E esse aumento pode vir por duas questões. Ou a firma gasta mais para repor equipamentos, né, que foram se desgastando ao longo do tempo, e aprimorando o equipamento, substituindo por outros equipamentos, gastando mais em termos de capital fixo, adquirindo um maquinário mais caro, por exemplo, aumentando o valor do seu capital fixo. E, por outro lado, acumulando estoques. O acúmulo de estoque é visto como investimento também, tá? Então, do ponto de vista
econômico o acúmulo de estoque e investimento. Então, a gente vai perceber que a poupança, para o lado das famílias, ela vai se igualar, se não existe acúmulo de capital fixo, ela vai se igualar a investimento por parte das firmas, já que a firma vai acumular estoque. Então, aquela igualdade, poupança e acúmulo de estoques, ela vai ser igual. Então, a gente vai ter que poupança é igual a investimento, de uma forma muito simplificada. Mas seguindo um pouco mais, né, ele vai dar aqui para a gente no 2.2.2, ele vai tratar aqui de alguns elementos do produto nacional, né? Existem dois bens ali, os bens de consumo e os bens de investimento. E esses bens de investimento, eles não são consumidos, ou seja, não são consumidos no período corrente, né? Eles são consumidos à medida em que você os usa no processo produtivo. Eles sofrem desgaste, né? Você tem que repor peça, lubrificantes, você tem que fazer manutenção, né, preventiva ou corretiva mesmo. Então, dando sequência aqui, ele vai mostrar para a gente que o investimento é exatamente a produção nacional menos o consumo. Ele vai passar aqui pelos produtos que fazem parte da produção nacional, e aquilo que não foi consumido pelas famílias é igual ao investimento, ou seja, exatamente aquilo que a gente vinha falando, né? E quais são esses produtos que não são consumidos no período corrente? Ele vai também trazer alguns tipos específicos, imóveis, máquinas, equipamentos e ali a variação de estoque, que eu tinha passado para vocês no slide. Então, tem dois elementos ali que fazem parte do agregado chamado investimento, que é o que nós chamamos de formação bruta de capital fixo, é esse nome aqui, que significa a aquisição de ativos produtivos, de ativos fixos, máquinas, equipamentos, imóveis, né, instalações. Isso é a aquisição, né? A aquisição significa aumento de valor do capital fixo que você tem, ou seja, você sempre tem que aumentar valor a mais do que aquilo que você perdeu em termos de valor. Quando você tem um carro, por exemplo, o carro ele sofre uma depreciação, a gente pode dizer até uniforme ao longo do tempo. Você vai verificar ali na tabela FIP e o carro, ele, ao longo do tempo, ele sofre uma desvalorização. Ou até mesmo fora da tabela FIP, né? Dificilmente uma concessionária que você for fazer a troca do veículo vai fazer a troca em 100% do valor dele na tabela FIP, né? Mas a ideia é de que ele vai sofrendo uma depreciação ao longo do tempo. A quilometragem dele vai aumentando, ele vai passando por mais revisões, algumas peças vão perdendo a capacidade que elas tinham antes. Então, você precisa, para formar capital fixo, né, supondo que você tem uma empresa de táxi, por exemplo, para você fazer formação bruta de capital fixo, você precisaria trocar a sua frota, você precisaria modernizar isso, aumentar o valor dos veículos que você tem à disposição. Então, a ideia é essa. Formação bruta de capital fixo é aumento do capital fixo que você tem à disposição. Ou seja, esse aumento ele tem que ser capaz de ser maior do que a depreciação, maior do que o desgaste que você tem desse equipamento, desse capital fixo ao longo do tempo. E o outro elemento ali, a gente já viu que é variação de estoque, que é simplesmente o elemento que é aquele da não venda, né? Que é aquele elemento do acúmulo de estoque num período.
Tudo isso, em conjunto, significa um aumento da capacidade produtiva no período seguinte. Por que o estoque aumenta a capacidade produtiva para o período seguinte? Porque é produto que está à disposição, é mercadoria pronta, que está à disposição para o período seguinte. Significa que você vai precisar produzir menos. Se a gente entender que a demanda ela é constante no tempo, se você vendeu menos no período corrente, então a expectativa é de que essa demanda possa se recuperar, né? Se recuperando, ela vai consumir, ela vai demandar, né, a mesma quantidade anterior a essa diminuição temporária. Então, as firmas vão produzir mais, elas vão usar os estoques que elas acumularam. Essa é a ideia. Então, o estoque ele é visto como um aumento da capacidade produtiva no período seguinte. Já a formação bruta de capital fixo é entendida como um aumento de capacidade produtiva pelo aumento de valor do capital fixo. Ou seja, você troca um imóvel que ele está em depreciação já, você tem um imóvel que está há 20 anos e você reforma esse imóvel, você gasta nele de forma a incorporar valor a esse imóvel. Ou você simplesmente substitui esse imóvel por um outro mais moderno, que tem um valor de mercado maior. Então, esses são os dois elementos do investimento. É possível ter um desinvestimento. Por quê? Pensa bem, se você não teve acúmulo de estoque, ou seja, você vendeu toda a sua produção, o problema está do outro lado, está a depreciação do seu capital fixo. Se você não faz o incremento de valor daquilo que você perdeu do capital fixo, por exemplo, você tem um capital fixo que está custando 10 milhões de reais em valor de mercado. E aí você perdeu, no período você perdeu 10% desse valor, de um ano para o outro. Se você não faz um investimento para recuperar esses 10% que você perdeu de valor desse capital fixo, você perdeu 10% disso, de 10 milhões de reais. Isso vai fazer com que você tenha um desinvestimento. O seu valor do capital ele vai ser menor para o próximo período. Então, o efeito da depreciação é esse, diminuir o valor do seu ativo. Se você não faz a compensação disso, você está tendo um desinvestimento. Então, em períodos de crise, é comum você ter um desinvestimento, né, das empresas, em que as empresas elas passam a, por um lado, a perder capital, perder valor pela depreciação e também acumulam estoques num período e no outro período elas começam a produzir bem menos, né? Porque elas acumularam estoque no período anterior, para frente elas vão produzindo menos. Então, a acumulação de estoques ela passa a ser menor, porque as empresas vão vendendo só aquilo que elas já tinham acumulado antes. Né? Elas vão produzindo cada vez menos. Então, é possível que você tenha um desinvestimento em períodos de crise. Isso chega a ser comum até. Então, não é só porque você está comprando máquinas e equipamentos que você está fazendo, em termos macroeconômicos, que você está fazendo um investimento. Se você não compensar o que você perdeu em termos de depreciação, a aquisição desses materiais novos em termos de capital fixo faz a menor diferença. Você continua tendo perda no valor final. Então, existe a ideia do investimento bruto, né, e do investimento líquido, que é esse em que a depreciação vai aparecer. Então, em termos de investimento líquido, é possível ter um desinvestimento. Então, dando sequência aqui, é o 2.2.3 e vai explicar a depreciação. E aí ele vai explicar no 2.2.4 esse conceito de investimento bruto e líquido. A questão é, se você tem um produto nacional
que também é a soma do que foi consumido, do que foi investido, né, ou seja, a renda nacional. Se a renda da família é o que ela consome e o que ela poupa, a renda nacional não pode ser diferente. A renda nacional tem que ser exatamente aquilo que é consumido e aquilo que é poupado. Só que a poupança nacional, ela tem que ser igual ao investimento. E nós já vimos por quê. Se o investimento existe um bruto e um líquido, então o produto nacional também vai ter um bruto e um líquido. Se a gente tirar a depreciação do produto interno bruto, a gente vai ter um produto interno líquido, que é um agregado macroeconômico que a gente não ouve tanto no nosso cotidiano. A gente ouve o produto interno bruto, o PIB do país. Mas vai existir um PIL, um PIL, né? Que é o produto interno líquido também. Se a gente saca, né, fora do produto interno bruto a depreciação que a gente teve no investimento, a gente vai ter o produto interno líquido. Então é isso que esse ponto vai especificamente tratar. Então ele vai explicar para a gente essa identidade entre poupança e investimento. O ex post significa para a gente que essa igualdade ela não se dá imediatamente, mas ela se dá ao final de um período produtivo. Então, se a gente encara o ano inteiro como um período produtivo, a gente vai ter que essa igualdade entre poupança e investimento vai aparecer para a gente no final desse período. Essa é a ideia que está subentendida aqui. Então, conclui-se, portanto, que poupança é igual a investimento, tal. Existem várias teses teóricas sobre essa igualdade, por que ela acontece. Houve uma mudança muito grande do século XIX para o século XX em relação à interpretação disso, né? Se é a poupança nacional que causa o investimento ou se é o investimento que aumenta a poupança. Quando você tem, por exemplo, o desenvolvimento dos mercados financeiros, você vai entender que é muito mais fácil gerar poupança através de investimento. Porque através de investimento ou através do mercado financeiro é possível gerar um excedente de renda que não vai ser consumido, que é um excedente de renda exatamente porque não está limitado nos parâmetros de consumo do seu padrão de consumo do seu cotidiano. Então, essa renda é excedente. Se ela é excedente, você vai gerar uma poupança em consequência. Então, é possível que, ao longo do desenvolvimento dos mercados financeiros, das oportunidades de investimento que nós temos, que o investimento cause a poupança, né? Ao contrário de você ter, por exemplo, num período prévio aí ao desenvolvimento dos mercados financeiros, o fato de que você tinha que poupar para conseguir adquirir bens de investimento. Hoje você consegue bens de investimento através de empréstimo. Então você pode atuar de forma alavancada, né? E você paga esse empréstimo ao longo de ciclos, né? De muitos ciclos, no caso de empréstimos de bancos oficiais, né? Então, você consegue gerar poupança a partir, né, do que sobra em relação ao pagamento das mensalidades desse empréstimo, né? Então, se você não tem nada disso como opção, você só vai conseguir adquirir bens de investimento a partir de uma poupança. Então, a ideia é essa, né? Com a modernização dos mercados financeiros, você consegue gerar poupança a partir de investimentos. Sem isso, para você gerar investimento, você precisa da poupança. Em termos de contabilidade nacional, isso não faz a menor diferença. Essas coisas são iguais de forma contábil. Quem gera quem não faz diferença. E aqui ele surge com um exemplo, né? É interessante fazer isso para quem está acompanhando aqui, em relação à poupança, em relação a estoque, em relação a essa igualdade. Dando sequência aqui, ele vai agregar aquele sistema mais simples de famílias e firmas do setor público.
que significa a agregação do setor público a esse cenário que a gente tinha de 2 setores somente, né? O que o setor público ele vai fazer? Ele vai ter também 2 relações, né? Uma relação em termos de uma economia real e de uma economia monetária. O setor público ele arrecada tributos. Esses tributos eles surgem na forma de impostos, de taxas e de contribuições. Essa é a receita básica do setor público ali. O setor público ele também vai gastar pagando famílias e firmas. Ele compra bens e serviços de firmas, né, através de licitações, e ele também paga salários a funcionários públicos, né? E o que ele devolve também? Ele devolve subsídios para as firmas na forma de políticas setoriais, né? Nós já vimos algumas políticas macroeconômicas. Então, ele devolve isso na forma dessas políticas para as firmas, especificamente na forma de políticas industriais, na forma de regulação de alguns setores, na forma de incentivo fiscal a outros setores, né? Nós conhecemos como subsídios. Então, você tem o subsídio agrícola no Brasil, que é muito forte, você tem o subsídio também a empresas do setor eletrônico, elétrico, né? O setor automotivo, ao setor de alimentos e bebidas. Então, os incentivos fiscais federais, pelo menos, são na casa de bilhões, muitos bilhões, né? Centenas de bilhões de reais, compatíveis aí exatamente à receita fiscal, através de tributos, que não são a única receita, né, a única fonte de receita do setor público, mas são a fonte principal, né, vamos dizer assim. E para as pessoas, o setor público devolve na forma de políticas públicas, né, na forma de saúde, de educação, de segurança, de transporte, seguridade social, né? Então, a gente pode argumentar aqui a qualidade, né, desses serviços públicos, mas que esses serviços eles existem de alguma forma, eles são previstos em orçamento, isso é um fato. Então, aqui ele vai ter a discriminação de quais são os impostos. Impostos indiretos são aqueles que incidem sobre bens e serviços, sobre quem consome, e os impostos diretos são aqueles que incidem sobre renda, no caso do imposto de renda, e sobre riqueza, no caso de bens imóveis, né? No caso de prédios, né? Nós temos o IPTU, por exemplo, né? Nós temos as contribuições à Previdência Social, INSS, né? No caso da grande maioria, e nós temos as outras receitas do governo, que no caso são as taxas, as multas, os aluguéis, né? Então, são essas variadas formas de receita fiscal. É claro que o setor público também aluga imóveis, também vende imóveis, ele investe, né? Ele faz aplicação financeira em outras empresas. Então, existem outras fontes da receita fiscal, fontes menores, mas que existem. Então, aqui nós temos os gastos do governo, ele vai discriminar aqui no 2.3.2 quais são esses gastos. Então, a gente tem o setor público ali dividido em ministérios, secretarias, autarquias, tem uma administração pública direta e administração pública indireta. Nós temos ali outros níveis de outras esferas de governo, né? Temos os governos estaduais, governos municipais. No caso aqui, quem está tratando de macroeconomia é o nosso governo federal.
Então, que isso fique claro, né? Que a gente está falando exatamente de governo federal aqui. E significa um gasto também com transferências. O governo federal ele arrecada tributos e ele faz transferências ao fundo de participação dos estados e ao fundo de participação dos municípios. Ou seja, quanto é arrecadado, por exemplo, de imposto de renda, a gente tem uma subdivisão disso para estados e municípios. Né? Então, aqui ele vai discriminar todas as possibilidades disso que eu estou falando para vocês, transferência e subsídios, e ele vai passar o conceito para a gente, muito importante, de produto nacional a preços de mercado e produto nacional a custo de fatores. A ideia é de que preços de mercado são preços finais, são preços. A gente como consumidor tem às vezes tem aquelas noções, o preço de fábrica, né? Ou de repente aquele dia do imposto zero sobre a gasolina, né? A ideia seria parecida com isso, né? No sentido de que o preço de mercado eles incluem impostos, né? E o custo de fator ele é o custo que reflete os custos de produção. Ali está bem discriminado, remuneração dos fatores, né? Salários, aluguéis, juros, lucros. É um preço de fábrica, né? Antes dos impostos. A ideia principal é essa. Então, o produto nacional preço de mercado, ele vai ser igual ao produto nacional a custo de fatores, que seria o preço de fábrica, mais os impostos aqui com letra T, não confundir aqui essa letra T com tributos, tá, pessoal? Letra T é utilizada porque em inglês imposto significa taxes, né? Então você tem letra T ali. Então os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre os bens e serviços, são esses impostos que interessam para o cálculo do PIB, né? Porque nós estamos falando do somatório de bens e serviços que circulam na economia, que são produzidos, são comprados, né, que geram renda e tal. Então, são esses impostos que interessam aqui, impostos sobre consumo, menos aquilo que o governo gasta na forma de subsídio. Então, o PIB nacional preço de mercado é o PIB custo de fatores, mais impostos indiretos, menos aquilo que o governo gasta na forma de subsídio. Então, ele vai explicar aqui por que essa diferenciação, mas vocês podem entender isso de forma intuitiva. A diferença entre o preço de mercado e o custo de fator. Aí ele vai passar para a gente no 2.3.4 o conceito de carga tributária. Isso é bastante importante. E é importante entender também por que a gente tem uma incidência de 38% de carga tributária sobre o PIB, né? Então, isso é interessante também. Isso gera várias discussões. Então, a gente tem o somatório de impostos diretos e impostos indiretos sobre o PIB. Qual que é a participação dos impostos no PIB? Esse é o índice de carga tributária bruta. Agora, se a gente quiser saber o índice de carga tributária líquida, a gente vai somar impostos indiretos, impostos diretos, menos transferências e subsídios do governo. Divide ali pelo PIB, a preço de mercado também, vezes 100, você vai ter esse índice de carga tributária. Beleza? Não há muito segredo em relação a isso. E aí, terminando aqui a nossa abordagem de hoje, a gente tem o ponto 2.4, que é aí a inclusão do setor externo. E aí você consegue chegar ao sistema mais complexo de relações econômicas, né? O que a gente tem quando a gente inclui o setor externo? Então, a gente, primeiramente, aquilo que, em termos de economia, é o mais básico, né? Exportações
e importações, em que as exportações são a produção nacional que vai parar no setor externo, nas outras economias, né? As economias compram da gente, e as importações são a produção externa que vai parar aqui na nossa economia nacional. Então, a gente tem as exportações, elas recebem o X como a letra que vai representá-las, e as importações recebem o M como a letra que vai passar a representar no cálculo final, né, da produção nacional ali. E aí ele vai passar pelo 2.4.2, né, que é um ponto interessante, né? Mas a questão que eu diria assim, primordial para se entender a inclusão do setor externo é entender que existe uma troca entre o setor interno e o setor externo que tem uma relação de renda, né? A gente não absorve só a importação do setor externo. Existem, por exemplo, brasileiros que moram no exterior, não fazem parte do sistema econômico interno do país. Moram no exterior, mas enviam renda para cá. Muita gente faz isso. Assim como muitas pessoas, principalmente estudantes que estão em intercâmbio, o que estava em intercâmbio quando tinha o programa, né? E aí você tinha muitos pais, né, que mandavam dinheiro para fora do país. Então, em termos de recebimento, a gente tem o recebimento de uma renda do exterior, né? Quando você tem uma pessoa lá fora que envia renda para cá. E tem também a renda enviada ao exterior, né? Você tem a família aqui que envia renda para alguém lá fora. Então, além da exportação e importação de um lado, que seria o lado ali da despesa nacional, né, o lado da compra, você tem o lado da renda, né? Quanto que é enviado e o quanto que é recebido. Isso é importante para definir duas questões. O PIB, né, que ele se refere exatamente a um sistema interno de um país. Você pode ter empresas estrangeiras atuando no país, produzindo aqui, isso vai gerar PIB. E você tem os casos em que essas empresas estrangeiras vão mandar seus lucros lá para fora. E aí você tem um outro cálculo que se chama RNB, a Receita Nacional Bruta. Então você tem o produto interno, que é o sistema interno, e você tem aquilo que é nacional. Empresas nacionais que estão atuando fora do Brasil, que mandam dinheiro aqui para dentro do Brasil, e empresas estrangeiras que estão dentro do Brasil que mandam dinheiro lá para fora. Então essa é a diferença básica entre PIB e RNB. A Receita Nacional Bruta, ela vai ser igual ao PIB mais a renda líquida recebida do exterior. Se essa renda líquida, né, que é a diferença entre o enviado e o recebido, ela for negativa, você acaba enviando muito mais do que recebendo, então você troca o sinal para o menos. Em alguns países mais desenvolvidos que o Brasil, por exemplo, Japão, Reino Unido, né, você tem Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Então, o que acontece? Nesse país, o índice, o agregado macroeconômico mais interessante é o RNB. Por quê? Porque esses países têm muitas empresas estrangeiras, né, muitas empresas nacionais atuando no exterior. O que acontece com isso? Essas empresas nacionais desses países mais desenvolvidos atuam, por exemplo, no Brasil, atuam em países menos desenvolvidos, países da África, em outros países da América Latina, em outros países asiáticos e tal.
e produzem nesses países o que para esses países é PIB, né? Elas participam do PIB desses países, mas em termos de renda, né? Em termos de lucro, elas mandam uma parte desses lucros para esses países mais desenvolvidos, que têm as sedes, né? As matrizes ali dessas empresas. Então, países que têm muitas empresas nacionais atuando fora do país recebem muita renda do exterior. Então, além do PIB, existe um incremento de uma renda que está vindo do exterior. Então, esse incremento aumenta ainda mais o que seria só o PIB, né? Mas não é só o PIB, é a renda nacional. Porque a gente está falando de uma empresa nacional que está atuando lá fora. Então, ela manda o lucro dela para cá. Então, é algo que adiciona ao PIB. É um excesso em relação ao PIB, em relação àquilo que é produzido internamente. Então, isso é interessante, principalmente na dinâmica da macroeconomia internacional. Às vezes, é interessante pensar assim, será que vale a pena exportar para outro país ou será que vale a pena fazer a instalação da fábrica aqui, da fábrica nacional, no outro país? Ao invés da gente exportar para ele, a gente produz lá e o lucro, no final, vem para cá. Então, a gente tinha um projeto de fazer a expansão das nossas empresas de infraestrutura, Odebrecht, Camargo Correia e companhia, para a América Latina e também para a África, somente ligados ali ao setor petroquímico, né, em que você tinha a Petrobras. Então, eram empresas nacionais que estavam atuando no exterior e, com o lucro gerado lá fora, esse lucro seria revertido para o Brasil. Então, isso é somar ao nosso PIB, né, aquilo que é produzido internamente. Então, você teria uma receita nacional bruta maior. Agora, há países que têm muitas empresas estrangeiras atuando lá. No nosso caso também. A gente tem muitas empresas estrangeiras atuando no Brasil. O que acontece? O nosso PIB, quando vem essas empresas, ele pode até crescer, porque as empresas geram emprego aqui, geram renda, geram impostos e tal. Nosso PIB ele vai crescer. Só que, juntamente com isso, vai crescer também a renda que essas empresas que são estrangeiras estão atuando aqui, vai crescer a emissão, né, de lucros ao exterior. Elas vão remeter lucro ao exterior. Então, isso significa, por um lado, que a gente vai ter um PIB maior, mas vai ter uma renda nacional menor. E isso pode acontecer, sim. O produto interno ser diferente da renda nacional. Isso pode acontecer. Não existe uma identidade que iguale essas duas coisas. Vai existir igualdade entre PIB, né, que é o produto interno bruto, renda interna, né, e vamos colocar assim, o produto interno bruto, a renda interna também, né, e a despesa interna. A igualdade entre esses três existe. Agora, não existe igualdade entre PIB e RNB, né, que seria aí nossa renda nacional bruta, a não ser que exista a igualdade entre a renda enviada ao exterior e a renda recebida do exterior. Se essas duas coisas derem zero, então, nesse caso, provavelmente uma economia muito fechada, nesse caso, o PIB ele é igual ao RNB, mas isso aí é só uma contingência, não é obrigatório ser isso, né? Então, acho que por hoje, passando por esses conceitos assim um pouco mais intrincados, né, dessa complexificação do sistema econômico, eu acho interessante a gente parar por aqui e dar uma respirada, né? Espero que a explicação tenha ficado didática
para acompanhar juntamente com o nosso livro-texto. Então, aqui ele vai passar por essa igualdade, vai explicar para a gente o que é a renda, a diferença entre produto nacional, renda interna. Então, a gente continua o nosso próximo encontro a partir desse ponto aqui, que está na página do PDF a 224, a página do livro 215, e o ponto é esse, 2.4.3. Beleza, pessoal? Então, conto com vocês no próximo encontro, espero que vocês estejam gostando da nossa dinâmica, né? E acompanhem o canal lá, deixem comentários, deixem o gostei quando vocês acharem que realmente agregou, para vocês se inscrevam, né? Então fica mais interessante. Eu vou interromper aqui agora a nossa apresentação e vou interromper nossa gravação. Conto com vocês até a próxima.